O Homem do Espaço vai mostrar para você tudo o que você quis saber sobre o SGDC. Olá, amigos do canal Homem do Espaço. Hoje o Homem do Espaço vai falar sobre o satélite brasileiro que será lançado este mês por um foguete Ariane. É o satélite SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, SGDC-1. É um satélite de propriedade do governo brasileiro, já aprovado há vários anos, e que foi a sua necessidade foi constatada, como não poderia deixar de ser, depois que o Brasil sofreu algumas tentativas e efetivas espionagens por parte dos Estados Unidos já há alguns anos. A presidência brasileira alegadamente sofreu esse tipo de interferência. Então, passou a ser, digamos assim, no governo brasileiro, uma alegada prioridade a construção ou adquirir um satélite dedicado, em grande parte, a comunicações estratégicas. Esse satélite custou para a gente, até onde se sabe, para os cofres do erário público, 1,8 bilhão de reais, quase 2 bilhões de reais. Esse satélite terá bases em Brasília, no Rio de Janeiro, são bases de comunicação e etc. Os equipamentos de solo serão instalados nessas regiões, Brasília e Rio de Janeiro. Possivelmente também podemos ter outras regiões agraciadas com equipamentos. O dinheiro para a construção, né, para a realização do projeto SGDC, ele era separado, ele foi conseguido de modo separado junto aos Ministérios da Defesa e das Comunicações. A Agência Espacial Brasileira, a AEB, ela teve a sua verba já faz algum tempo reduzida de 300 para 230 milhões, é ridícula, né? Mas ela foi reduzida. E, porém, o SGDC ele ficou fora desse corte de verbas por conta ter sido fundiado pelos Ministérios da Defesa e das Comunicações. Qual é o objetivo do SGDC? Bom, o objetivo que o governo brasileiro oficialmente declarou abre aspas, tornar mais segura a comunicação estratégica do governo brasileiro, promover a inclusão digital, cobertura de internet 100% do território brasileiro, receber tecnologia para no futuro ser capaz de integrar satélites no país. Integrar, como se diz, é assemblar, montar satélites. O SGDC ele vai ter capacidade, entre outras, de transmitir na banda X. Banda X é essa banda de transmissão de rádio que é utilizada para a comunicação do governo, especialmente as comunicações da defesa, daí o interesse do Ministério da Defesa do Brasil no equipamento do satélite. E a banda KA, K maiúsculo, A minúsculo, vai ser usada para dar seguimento ao Plano Nacional de Banda Larga, o estabelecimento da banda, a estratificação da banda larga no nosso país. O governo brasileiro está ambicionando adquirir tecnologia da fábrica, do fabricante do satélite. O satélite não é feito no Brasil. O satélite é feito pela Thales Alenia. Se vocês quiserem procurar, Thales, Thales Alenia, ALENA, um grande construtor de satélites. Entre aspas, para que um dia o país seja capaz de produzir um satélite geoestacionário nacional, desde que hajam verbas necessárias e vontade política, né, dos nossos governantes para realizar esse projeto tão necessário, né, que já tem aí
mais de 30 anos de atraso que o Brasil não consegue colocar nenhum satélite, quanto mais um satélite de órbita geoestacionária. O satélite vai ser construído, já foi construído pela Visona. O satélite foi construído pela Thales Alenia Space, que é a empresa construtora de satélites artificiais, empresa com grande tradição na construção de aparelhos, de equipamentos periféricos, satélites em si, espaçonaves. A Thales Alenia, entre outras coisas, constrói veículos espaciais utilizados na Estação Espacial Internacional. Ela já construiu módulos da Estação Espacial Internacional, ela constrói satélites independentes, ela constrói equipamentos, ela constrói todo tipo de equipamento, de aparelho relacionado com a manutenção de atividades no espaço. Então estão envolvidas nesse projeto três grandes grupos empresariais: a Thales Alenia Aerospace, a Ariane Space, que é a firma que cuida, a firma particular, de capital público particular, que integra a base de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa, e constrói e opera os foguetes Ariane, em especial o foguete Ariane 5. Também faz parte dessa iniciativa, pelo lado brasileiro, uma joint venture da Embraer e da Telebrás, chamada Visona. A Visona é a empresa que cuida do lado brasileiro dos requerimentos dos equipamentos, do que seriam colocados no satélite, etc. O SGDC-1 ele vai ser o 12º satélite colocado em órbita pela Ariane Space para operadores brasileiros, seja operadores particulares, seja para operadores públicos brasileiros. Já são 12 satélites não construídos no Brasil, mas de propriedade de proprietários brasileiros, já lançados pelos foguetes da Ariane Space, os foguetes originais do Ariane 1, 2, 3 e 4 e o atual Ariane 5. O SGDC, construído pela Thales Alenia, como eu já disse, ele pesa mais de 5.800 quilos em órbita. Ele, em princípio, 6 toneladas, 6.000 quilos é a massa cotada do satélite. SGDC ele tem uma vida útil esperada em 15 anos. Ele, como eu falei, é equipado com transponders da banda KA, K maiúsculo, A minúsculo, da banda X também. Ele vai proporcionar comunicações tanto civis como militares, como eu já falei, e será colocado numa posição de 75 graus oeste geoestacionária sobre o Brasil. Ele tem 5 transponders da banda X que podem cobrir toda a América do Sul e, importante, e as rotas marítimas vizinhas. A aparelhagem da banda KA vai oferecer acesso a serviços de comunicação até para vilas longes, vilas isoladas, vilas no Brasil, isoladas em princípio de estradas, de acesso difícil. Um dos objetivos desse satélite é oferecer justamente comunicação para essas regiões mais isoladas. Bom, e como é esse satélite SGDC-1? Ele é um satélite, como eu falei, construído pela Thales Alenia, e o tipo do satélite, o chassi do satélite, é um Spacebus C, ônibus do espaço C. Bus no sentido de chassi, tá? Não é ônibus de transporte. É o chassi, é o módulo básico do satélite, a estrutura básica. Nós temos a Thales, a Alenia, ela tem vários buses, vários chassis de satélites que são configurados de acordo com as necessidades do cliente. Então, existem vários Spacebus, e de várias séries de Spacebus, como por exemplo o Spacebus 4000, o Spacebus B3, o Spacebus C4, B3, C4, etc., e que são configurados de acordo com a necessidade do cliente. E aí, conforme a configuração desejada, a Thales Alenia monta um satélite todo adaptado ao que o cliente pediu. O SGDC
Então ele é construído com base num chassi Spacebus 4000 C4, deve pesar cerca de 6.000 quilos de massa no lançamento e vai ser lançado por um foguete Ariane 5 SA, o tipo de foguete, o modelo do Ariane 5 utilizado para lançar esse satélite. O Spacebus C4, Spacebus 4000 C4, ele tem 2 painéis solares. A sua energia é fornecida pelos painéis solares e acumulada em baterias químicas dentro do satélite. Ele tem 50 transponders da banda Ka, 7 transponders da banda X. Vai ser operado pelas empresas brasileiras reunidas no Visona e vai ter a incumbência de fazer as transmissões secretas, as transmissões sensíveis, as transmissões estratégicas do Ministério da Defesa, Ministério das Comunicações, e vai prover as comunicações brasileiras de internet, visando uma popularização da internet no Brasil. O SGDC-1 vai ser lançado num lançamento duplo, junto com o KoreaSat 7, o KoreaSat 7, satélite da Coreia do Sul. O KoreaSat 7 ele é o terceiro KoreaSat que vai ser lançado pela Arianespace para a KT-SAT, que é a firma que é proprietária do satélite dos seus serviços na Coreia. A Arianespace já lançou o KoreaSat 3 e o KoreaSat 6 em 1999 e 2010. A KT-SAT ela é uma subsidiária da KT Corporation, a maior empresa de telecomunicações, de transmissão de mídia na Coreia do Sul. E a KT Corp, a KT-SAT, é a única fornecedora de serviços de satélite em toda a Coreia do Sul. Desde que foi estabelecida a Kumsan Satellite Center, ou Teleport, em 1970, a KT-SAT é a líder nacional lá em telecomunicações, em transmissões de TV, de rádio e etc. Atualmente ela tem 3 satélites já em órbita. O KT-SAT, satélite coreano, que vai estar no topo do Ariane, na parte superior do Ariane 5, vai providenciar uma enorme quantidade de aplicações de vídeo e de dados, incluindo acesso à internet, DTH é a Direct to Home Broadcasting, é a transmissão direto para casa, né, as transmissões de TV direta, né, por antena, transmissões do governo e uma conexão para a VSAT, Very Small Aperture Terminal Network. São grupos, networks de transmissão de dados de pequena abertura de banda de sinal. O KoreaSat vai ser colocado a 116 graus leste. Vocês podem perceber que o nosso satélite será colocado mais para o oeste, e o satélite, obviamente, da Coreia vai ser colocado mais para leste, seguindo a localização do país. Sobre a Coreia, obviamente, sobre as Filipinas, a península da Indochina, Índia e Indonésia. A capacidade dele, de banda Ka, com antenas direcionais, já foi pensada para suprir a demanda atual e futura por comunicações daquela região ali da Coreia, aquela região lá do Sudeste Asiático, etc. O Ariane, com os satélites brasileiro e coreano, deve ser lançado no dia 21 de março. E a Arianespace vai começar a transmissão 15 minutos antes do lançamento. O lançamento, como eu falei, está marcado para terça-feira, 21 de março. As transmissões começam, o lançamento em si, né, entre 5h31 da noite e 8h20 da noite, hora de Brasília, 20h31 às 23h20, hora universal. No que diz respeito à Arianespace, que é a provedora do foguete e das instalações de lançamento, a missão dura 36 minutos e 46 segundos.
no que se refere à Ariane Space. É o momento desde a decolagem até a separação dos dois satélites. Quando separa-se o último satélite, a Ariane Space dá por encerrada a sua participação no lançamento, e aí é por conta dos operadores do satélite e dos construtores. A órbita alvo do Ariane Space será de 250 km de perigeu, 35.926 km de apogeu e uma inclinação de 4 graus. Uma vez no apogeu, é o satélite que faz o seu posicionamento final na órbita desejada, a aproximadamente 36.600 km de altitude sobre o plano desejado. Bom, como é que é o lançamento do Ariane 5 SA, no caso configurado para o lançamento desses dois grandes satélites, para esses dois clientes internacionais, né? A atitude e a trajetória do Ariane 5 são controlados por dois computadores a bordo, dentro do VEB, Vehicle Equipment Bay, a baía de equipamento do veículo. É o topo do foguete. Normalmente os foguetes na parte de cima do seu estágio superior, entre o topo do estágio superior e a carga útil, o adaptador da carga útil, eles têm o seu cérebro, a central de comando. Normalmente no estágio superior tem a central de comando que comanda todos os itens do foguete. Comanda os boosters, o estágio inicial e o próprio segundo estágio. Isso torna o controle do foguete mais razoável e mais prático, uma vez que fica no estágio superior e é a última parte do foguete que se separa, e a partir dali a tarefa da finalização das atividades é com o próprio satélite. Então, 7 segundos depois do start, do início da ignição do foguete principal, do motor principal, do estágio central do Ariane 5, a T-0, os dois boosters de propelente sólido são acionados, os dois grandes foguetes laterais de combustível sólido do Ariane 5, que na verdade são os que produzem a enorme maior parte do impulso no lançamento. O foguete então ele sobe verticalmente por 13 segundos e aí ele começa a fazer a manobra de roll e pitch em direção ao leste, ele começa a girar em direção ao leste. Ele mantém uma atitude que assegura que o eixo do lançador permanece paralelo ao vetor velocidade, ou seja, ele vai permanecendo paralelo em direção à direção em que ele está indo, para minimizar as cargas aerodinâmicas durante toda o avanço do foguete pela atmosfera, até que os dois boosters sólidos sejam devidamente ejetados. O Ariane ele tem uma grande coifa protetora, uma enorme coifa protetora de 5 metros de diâmetro e ogival, bastante alongada, e ela é ejetada a T mais 202 segundos. Numa decolagem de foguete, nós contamos sempre a partir de T0. T0 é o momento da lift-off, da decolagem, quando o foguete se separa da plataforma e começa a empreender o voo autônomo. Uma vez solta a coifa protetora, essa primeira parte do voo é completada, os computadores de bordo optimizam a trajetória em tempo real. O objetivo do computador, um dos objetivos dos computadores de bordo do Ariane é diminuir ao máximo possível o consumo de combustível do foguete, para trazer o foguete até a zona intermediária de órbita, que é o alvo, ao fim do fim da combustão do estágio principal. Então, a órbita final é conseguida com o estágio SA, com o estágio de topo, com o estágio superior do Ariane. Bom, o estágio principal do foguete, o primeiro estágio, ele se separa e ele cai perto da costa da África, no Oceano Atlântico, no Golfo da Guiné. Na hora da injeção orbital, o lançador vai ter conseguido uma velocidade de aproximadamente 9.365 metros por segundo. Na hora da inserção orbital, que é a penúltima fase, a partir da qual os satélites serão liberados, né? A uma altitude de aproximadamente 640 quilômetros. Bom, como é que está configurada a carga útil do foguete Ariane 5 SA?
A carga útil superior, como eles chamam a Upper Payload, ou CUH, é o SGDC de propriedade do Brasil, com massa cotada no pré-release da Ariane Space de 5.735 quilos. Logo abaixo está o sistema de lançamento Double Ariane, o SILDA, SYLDA, que é um container cilíndrico com tronco de cone, que dentro dele está a Lower Payload, a carga útil de baixo, ou CUB, que é o CoreaSat 7, com massa de lançamento aproximadamente 3.680 quilos. Então nós temos uma coifa protetora ogival alongada que protege todo o sistema de cargas úteis desse foguete, e nós temos o SGDC na parte de cima. Ele está acoplado no cone, no tronco de cone da SILDA, o sistema de lançamento duplo Ariane, e dentro da SILDA, que é um grande cilindro de material compósito, está encapsulado o CoreaSat 7. Então, a SILDA ela é uma segunda proteção por cima do CoreaSat. Ela assegura que qualquer detrito, gases, etc., que sejam emanados pela separação do SGDC não contaminem o CoreaSat 7. O SGDC, de propriedade da Visona Tecnologia Espacial SA, né? A partir da Telebrás e da Embraer, o contratante principal, a própria Visona, com um satélite e o segmento em terra fabricado pela Thales Alenia Space, a firma de construção. O objetivo dele, telecomunicações, acesso de banda larga da internet e, principalmente, as nossas comunicações de defesa e comunicações estratégicas para o governo brasileiro. 5.735 quilos na decolagem é o peso, a massa do veículo espacial cotado, a massa da estrutura, dos painéis solares, das antenas, da proteção térmica, do combustível cotado alocado dentro do satélite para as manobras, etc. O satélite é estabilizado em 3 eixos, ou seja, ele é totalmente estabilizado, ele pode ser colocado em qualquer atitude desejada ou a sua atitude ser corrigida de qualquer maneira que se faça necessária. Ele tem 7,10 metros por 2,20 metros por 2 metros quando ele está dobrado dentro da coifa protetora para o lançamento. Ele é baseado numa Spacebus 4000 C4, um chassi já projetado, já construído, já utilizado pela Thales Alenia para seus vários clientes. Ele tem uma capacidade de geração de energia de 12 kW, estimada ao fim da sua vida útil. A produção de energia nos primeiros meses ela é bem maior do que essa capacidade cotada, aproximadamente seus 16 kW. Vai ser posicionado a 75 graus oeste sobre o Brasil para fazer justamente a cobertura da área do território brasileiro e cercanias circunvizinhas marítimas. Se vocês quiserem, podem pesquisar na internet www.visionaespacial.com.br e vocês têm acesso ao site da Visiona, que é a proprietária do satélite brasileiro. Se quiserem visitar também o site da Thales Alenia Space, excelente fábrica de equipamentos do espaço, vocês podem procurar thalesgroup.com, thalesgroup.com com TH. O CoreaSat, de propriedade como eu falei, da KTSat, construído também pela Thales Alenia Space, que vocês já podem ver que é um dos grandes construtores comerciais de satélites em todo o mundo. A missão dedicada dele é de broadcasting e comunicações em geral. Ele tem 3.680 kg de massa cotada na decolagem, também estabilizado em 3 eixos. Aliás, vocês vão ver que todo satélite deve preferencialmente ser estabilizado em seus 3 eixos. Ele dobrado na posição de lançamento dentro da SILDA, System de Lançamento Double Ariane. Ele tem 2,3 metros por 1,75 m por 3,39 m. É um veículo menor da classe do chassi Spacebus 4000 B2, também de responsabilidade da Thales Alenia. Ele tem 30 transponders da banda KU e banda KA.
A potência dele ao fim do sua vida operacional vai ser de 8 kW, um pouco mais no início dos seus trabalhos. Vida útil essa estimada em 15 anos. Posicionamento aproximadamente 116 graus leste sobre a Coreia, Filipinas, Indochina, Índia e Indonésia. Vocês podem achar muitas informações sobre a missão do satélite através de hw.chae@kt.com, que vocês falam diretamente com os responsáveis pelos press releases, pelo atendimento ao público da KTSat na Coreia. Bom, e o veículo de lançamento, o vetor de lançamento, que é o nosso conhecido Ariane 5, Ariane 5 SA, o Ariane 5 com 54,8 metros de comprimento, 780 toneladas de massa aproximada na decolagem. Ele começa, lá não vamos descrever lá no topo, né, com uma coifa protetora ogival alongada, feita pela RUAG Space Corporation, de 17 metros de comprimento, e é uma coifa grande, uma coifa espessa, uma coifa de alta proteção, que tem massa de 2,4 toneladas. Ela tem painéis isolantes, acústicos e de vibração, para justamente proteger a carga útil delicada e valiosa dentro da coifa. Ela é acondicionada ali dentro, a ambientação, a umidade, a temperatura são devidamente controlados para garantir a integridade dos satélites até a hora em que eles são liberados no espaço exterior. Dentro da coifa nós temos o SGDC, já ocupando uma boa parte do volume interno da coifa na parte de cima. Nós temos o adaptador, logo embaixo, o adaptador ACU, que construído pela RUAG Space, e também construído pela Airbus Industries, com aproximadamente aí seus 140 quilos do adaptador. Logo embaixo tem o CoreaSat 7, colocado devidamente dobrado, dentro da SILDA, a Sistema de Lançamento Duplo Ariane, a Sistema de Lançamento Duplo Ariane, que tem 7 versões, que tem massa de aproximadamente aí sua meia tonelada. Logo embaixo da SILDA, do encaixe da SILDA, nós temos a coroa, que é o VEB, o Vehicle Equipment Bay, que eu já falei, que é a coroa topo do último estágio do foguete, onde ficam os computadores de controle que controlam, obviamente, toda a estrutura do foguete durante a operação de lançamento. Ele tem 1,13 m, essa bolacha, digamos assim, 1,13 m de altura, com um diâmetro de aproximadamente 5,20 metros, com massa de 970 quilos. Logo embaixo nós temos o SA, o ESC-A, o Cryogenic Upper Stage, o estágio superior criogênico, que funciona com hidrogênio e oxigênio liquefeitos a alta pressão. Ele tem 4,71 metros de altura e pesa aproximadamente uma massa no lançamento de 19 toneladas, contando com os propelentes, hidrogênio e oxigênio líquidos criogênicos a baixíssima temperatura, e as garrafas de hélio para pressurização, os fluidos, o equipamento elétrico, as baterias, todos os sistemas, a sua estrutura e a parte externa em material compósito e alumínio. Logo, o estágio ESC-A, ele tem um motor HM7B, um motor de 67 kN no vácuo. É um motor já projetado para ser acendido em grande altitude. Então é um motor HM7, um motor criogênico, ele já é otimizado para funcionar no vácuo do espaço. Ele funciona com um tempo cotado de funcionamento de 945 segundos. Logo embaixo nós temos o estágio principal, o estágio central do Ariane, é o EPC, o Cryogenic Main Stage, o estágio principal criogênico, com 31 metros de altura, 5 metros de diâmetro e aproximadamente 188 toneladas de massa na decolagem. O EPC, ele é o estágio responsável pelo voo de cruzeiro do Ariane 5, e ele é movido, ele é abastecido com hidrogênio e oxigênio líquido, combustíveis criogênicos, à semelhança do seu estágio superior.
Presos dos dois lados do EPC, nós temos os EAP, Étages de Propulsion à Poudre, os estágios de propulsão à pólvora, como eles dizem, de 31,6 metros de altura cada um, com 277 toneladas de massa na decolagem cada um. O motor, nós temos 3 motores atuando na decolagem. Nós estamos no estágio EPC, no estágio central de hidrogênio e oxigênio. Nós temos o motor Vulcan 2, Vulcão 2, que tem um empuxo de 1.390 kN, cotado, empuxo no vácuo, né? Aproximadamente aí suas cento e poucas toneladas, pouco mais de 100 toneladas, 110 toneladas cotadas na hora do lift-off, da decolagem, com um tempo de funcionamento de 540 segundos que fica o EPC funcionando. Cada motor do motor de combustível sólido dos estágios, né, dos 2 estágios laterais, dos 2 boosters laterais EAP, tem um empuxo médio de 5.060 kN, aproximadamente 500 toneladas de empuxo. E esse empuxo vai aumentando conforme a atmosfera vai se rarefazendo. Ele chega a pouco mais de 700 toneladas de empuxo, quase 700 toneladas de empuxo no vácuo. Esses boosters laterais funcionam com 130 segundos, um tempo de 130 segundos de funcionamento. O SGDC, satélite de propriedade da empresa brasileira, destinado à comunicação geoestacionária de defesa e estratégica para o Brasil, além da transmissão de dados broadband, né? Então, isso aqui é um vídeo oficial. Eles fizeram aqui um 3D representando o satélite aqui em cima, e vai entrar aqui a montagem do Ariane. É um 3D muito simples, mas muito bonito. E vocês podem ver na parte de cima o SGDC, pronto, e uma simulação do lançamento dele. Um satélite de comunicações duplo, com 2 propostas, que vai prover comunicações seguras para o governo e as forças armadas, reduzindo a divisão digital que se verifica. Vocês podem ver que é um vídeo produzido pela... Vocês podem ver que é um filme oficial da Visiona, a empresa brasileira, metade Embraer, metade Telebrás. E aqui uma simulação da liberação do SGDC, que, como eles dizem, é baseado na plataforma, no chassi Spacebus 4000, o C4. Então, pela Alenia, olha, ele já está liberado aqui no espaço. Com relação ao Ariane 5, o trabalho do Ariane 5 já está terminado em relação ao SGDC. Então, ele já está aqui. Dá para vocês terem uma ideia da estrutura de paralelepípedo que ele tem. Mais de 11 kW de potência, aliás, bem mais do que isso, no início do voo. Vocês estão vendo aqui a tubeira de saída do motor principal do veículo. E aqui, 2 cargas úteis, que são transponders da banda KA50, tá, com mais de 55 GB por segundo, e transponders da banda X, 7 transponders da banda X. Aí nós estamos vendo a animação, muito bem feita. Vocês estão vendo o isolamento térmico dourado de proteção termovácuo e uma renderização posicionada a 75 graus oeste. Olha só a abertura dos 2 painéis solares com um drive que permite movimento total 360 graus, e as antenas e os seus feeds. Olha a geometria das antenas e, quando elas estão estendidas, a posição que elas ficam. Então, o veículo espacial, e assim se apresenta o veículo, protegido pela proteção térmica, em órbita terrestre. E você pode ver aqui a simulação. É muito bonito esse 3D, imitando muito bem a proteção térmica de Kapton, com várias camadas, os painéis solares bem afastados do corpo principal do satélite para minimizar
efeitos de radiação refletida, efeitos de sombra pelo próprio corpo do satélite em relação ao Sol e etc. Painéis solares com liberdade total de movimento, olha só, e um completo sistema de terra, também provido pela Thales Alenia, e como eles dizem, um programa completo de treinamento para os operadores brasileiros destes equipamentos. Uma equipe completamente comprometida com a transferência de tecnologia. É muito importante que cientistas e engenheiros brasileiros tenham a oportunidade de conhecer a fundo como funciona o trabalho da Thales Alenia, que, como eu já falei, é um líder mundial na construção e operação de equipamentos espaciais e espaçonaves por completo. Foguete Ariane 5 SA, aqui temos o gigante 54,8 metros de altura, praticamente 780 toneladas de massa no lançamento. O Ariane 5, vamos dar uma passada aqui por ele, de baixo para cima. Nós temos aqui, ó, o motor Vulcan 2, motor melhorado para essa versão SA do Ariane, os tanques de pressurização de hélio, aqui o compartimento do motor, aqui fica o sino do motor, a câmara de combustão, aqui a tubeira, a exaustão dos gases da turbina, e aqui nós vamos as calhas, que passam fluidos, que passam tubos elétricos, etc. Aqui a parte inferior dos dois motores de propulsão sólida, os dois estágios EAP, a pólvora, como os franceses chamam, e aqui vocês estão vendo o anel de fixação e estabilização e os atuadores do sistema de TVC, que é o que a gente chama o Thrust Vector Control, o sistema de controle e vetorização de empuxo, que é feito através desses macacos hidráulicos aqui na parte inferior da saia, do skirt, a saia inferior do estágio de propulsão a pólvora, como eles chamam. Aqui a coroa de fixação dos pinos, tá? Que fazem a ligação do estágio. Vocês podem ver como é grande o espaço aqui entre cada estágio. Isso aqui é aerodinamicamente calculado. Aqui a calha também, o estágio também tem calha. CNES, o Centre National d'Études Spatiales, que é o Centro Nacional de Estudos Espaciais da França, responsável pelo desenvolvimento espacial da França desde o início dos anos 60 e um dos parceiros da empresa Arianespace, a Agência Espacial Europeia. E olha só, os segmentos no qual são feitos os motores sólidos do Ariane, e aqui o padrão com que é feito o revestimento externo, na verdade a estrutura semimonocoque do tanque de hidrogênio e oxigênio líquidos que compõem o primeiro estágio do Ariane 5. Então nós temos aqui hidrogênio e oxigênio líquidos, correto? Aqui o interestágio, onde fica a seção de controle do foguete. Para cá os pontos de fixação superiores, um ponto de fixação para cada booster na parte de cima e 2 pontos de fixação na parte de baixo, pegando na coroa, correto? E vamos subir. Aqui a tubeira de saída do estágio criogênico, o SA. O estágio criogênico é o estágio superior. E a seção de encaixe. Esses aqui não são os satélites coreano e brasileiro, correto? Mas só para a gente ter uma ideia, a SILDA, a Système de Lancement Double Ariane, o sistema de lançamento duplo Ariane, com o cilindro e tronco de cone em fibra compósita para abrigar o veículo que está na parte de baixo, no caso o CoreaSat 7, representado aqui, o local dele representado aqui. E para cá o adaptador de lançamento, adaptador para o satélite de cima, que seria essa posição ocupada pelo satélite SGDS do Brasil.
correto? E aqui a parte de cima da coifa de proteção, a coifa ogival, ponta arredondada, com os painéis de supressão de som e vibração, ó. Então, aqui a visão do Ariane 5 SA, que será utilizado para o lançamento, o próximo lançamento da Ariane Space. E vamos dar um close aqui nas várias partes que compõem a parte superior do Ariane 5, o estágio de propulsão criogênica superior. Aqui já a seção de adaptação com o adaptador da carga útil inferior. Então nós estamos vendo aqui o adaptador, pode vir em vários tamanhos, em vários formatos. O satélite que fica na parte inferior, a SILDA, o sistema de lançamento duplo Ariane, e o adaptador de carga útil do satélite que vem em cima. Mais aqui a torre, aqui a coifa de proteção, aqui em cima, a coifa de proteção segmentada com ar-condicionado. Olha só, aqui é o veículo, a parte de cima do veículo já segmentada. Olha só as partes superiores aqui do Ariane, com uma proteção por cima, aqui, fechando aqui a parte do estágio superior, e o Ariane já aqui em posição na sua torre de serviço, torre móvel, a plataforma móvel com a torre integrada, e estamos aqui com os detalhes do foguete. Vocês estão vendo a tubulação externa, que vai passar forçosamente pela parte externa da fuselagem do foguete, e o veículo aqui já pronto para receber a cabeça, como a gente chama, o adaptador, as seções superiores, para que seja feito a formatação final do foguete. Aqui o SGDC nas oficinas da Thales Alenia sendo processado. Aqui a gente pode ver a estrutura do satélite, o satélite com os seus feeds das antenas, com as suas antenas dobradas, com a estrutura de fibra de carbono, de alumínio, de aço, que compõe esse chassi Space Bus 4000 C4. E olha só, aqui estão o perfil dos painéis dobrados, painéis solares, as antenas praticamente elipsoides, e o conjunto dos feeds e etc., a estrutura do veículo espacial. A equipe está fazendo a checagem. Estamos aqui com os guindastes que fazem todo o transporte do veículo. Ele está colocado no mancal, onde ele pode ser estudado, pode ser girado, ele pode ser todo verificado. Estão vendo aqui do lado os andaimes, que podem ser posicionados do lado do satélite para fazer as verificações necessárias. Então temos o satélite de propriedade da empresa Visiona brasileira. Vocês podem perceber aqui, em mais uma imagem do veículo espacial sendo processado, a parte do encaixe dele com a mesa de suporte, e vocês podem ter uma ideia do tamanho do veículo espacial em relação aos seres humanos. Aqui é interessante observar com o adaptador, onde vai ficar acoplado o veículo, já com o motor aparecendo aqui, o motor principal do satélite, os grupos de sensores, os motores de atitude, etc. E aqui sendo abaixado para fazer o encaixe com o adaptador de lançamento. Esse adaptador de lançamento, o ACU, ele é construído por algumas firmas da Europa, entre elas a Airbus, e é utilizado com o encaixe para cá, será encaixado no topo da SILDA, o sistema de lançamento duplo do Ariane. Olha a coifa do Ariane, aqui as duas metades já juntas, dá para ver um pouquinho dos painéis de isolamento. E olha a coifa de material composto com estrutura interna, já pronta para ser colocada no topo do foguete. Essa coifa se abre em duas metades com uma série, um cordão de parafusos explosivos que fazem a separação das duas metades. E olha o material da Thales Alenia chegando na Guiana Francesa a partir da Europa, vindo no Antonov 124 da empresa Volga Dnepr, que é a empresa que é responsável pela operação dessa grande frota de aviões que fazem o transporte de várias cargas e cargas sensíveis e pesadas, como por exemplo estamos vendo aqui chegando em Kourou os dois satélites da Thales Alenia para lançamento.
Essas são imagens muito boas que mostram a parte superior, já aqui a estrutura de proteção, do estágio superior SA, o estágio criogênico superior do Ariane. Está sendo protegida aqui por tecido térmico isolante a tubeira do motor superior, as tubulações, todos os tanques de pressurização, o cone de empuxo, como a gente chama, que é o cone que distribui o empuxo da tubeira para a estrutura superior do estágio. Estamos vendo aqui, ele já colocado aqui com a saia externa de proteção, e para cá para baixo, motor a pólvora, como eles chamam, o motor de combustível sólido, sendo levado na vertical para a integração com o estágio central do Ariane. Olha só, ele aqui também devidamente protegido e já pronto para fazer o casamento com os dois boosters laterais. O SA, o estágio superior, tem 14,7 toneladas de propelente carregados para fazer a alimentação do seu motor de empuxo. O estágio de propulsão sólida tem 240 toneladas de propelente e o estágio central 174 toneladas de propelente.